Amanhã, segunda-feira, dia 28, não é isso? Nossa igreja faz 9 anos de vida. Parabéns a você que me tolera há 9 anos, que me suporta há 9 anos. E a mim também, né, que suporto você há 9 anos, que quero dizer o seguinte: hoje à noite eu gostaria de pedir que você viesse bem bonito, botasse aquela roupa bem bonita, que você não doou para o bazar. Aquela foto que nós tiramos aqui há tem mais de um ano aquela foto, né? Que está lá no site. Muitas outras pessoas já chegaram. Então, queria botar uma nova cara lá no site. Então venha bem bonito. Eu vou pegar a máquina lá do meu irmão, que é uma máquina boa. Arrumar um fotógrafo melhor, porque aquele que tirou daquela vez... Tô brincando. Então, é isso. O aviso é esse. Venha bem bonito. A gente vai tirar aquela foto aqui na frente. E espero que os irmãos que não vieram hoje de manhã possam estar à noite para a gente poder tirar essa foto. E à noite eu quero dar uma breve palavra sobre esses 9 anos de vida da nossa igreja. Quero lembrar também que estão presentes aqui pela primeira vez Neila e Raquel, são sobrinhas ali do irmão Estelito, são lá de Talcara. Oi? Esses bastidores sempre trazem, né? Então sejam bem-vindas, viu? Deus as abençoe, sintam-se bem aqui entre nós. Gente, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós elevamos o nosso pensamento ao Senhor, pedindo que o Senhor nos fale ao coração, nos dê a Tua graça e nos dê o privilégio de aprendermos da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, durante todo este dia, quando ainda vamos participar juntos do almoço, da comunhão, à noite, quando estaremos aqui novamente adorando ao Senhor, ao longo, ó Deus, desta semana, nos encontros ao longo dessa semana, no passeio que vamos fazer no dia 6, ó Deus, nas atividades da nossa igreja, que o Senhor esteja a nos contemplar e a nos abençoar. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 1. Estamos chegando no finalzinho do Novo Testamento, né? Daqui a pouco a gente vai começar uma nova série de mensagens. Hebreus, lá no final, os 4 primeiros versos, eles dizem assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Até aí. A gente não sabe exatamente quem é o autor da carta aos Hebreus.
e isso porque ele não se identifica pelo nome. Existem boas e muitas razões pelas quais a autoria dessa epístola tem sido atribuída ao apóstolo Paulo. Muita gente crê que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Razões textuais, razões internas, palavras semelhantes que o apóstolo utiliza em várias outras cartas, ele utiliza aqui, referências. O final da epístola é bem semelhante ao final de outras epístolas paulinas. Esses são alguns motivos. Existe um papiro chamado P46, datado do ano 200 depois de Cristo. Esse papiro ele contém uma cópia de Hebreus e essa cópia está junta de outras 9 cartas do apóstolo Paulo. É mais um motivo. No cânon de Atanásio, não sei se você sabe disso, mas a Bíblia, ao longo da história, existiram vários cânons bíblicos de determinados homens que disseram: esses são livros que eu considero sagrado e aqueles outros ali não. No cânon de Atanásio, lá do século IV, o livro de Hebreus ele é alistado junto com as 14 cartas de Paulo. Então existem alguns motivos pelos quais acredita-se que Paulo seja o autor dessa epístola. No entanto, é tradição, é normal na tradição reformada não fazer uma afirmação categórica de que o apóstolo Paulo seja o autor dessa epístola. Por não sabermos quem é o autor, também temos dificuldade de saber quando ela foi escrita. O certo é que ela não foi escrita depois do ano 70 depois de Cristo. E não foi escrita depois desse tempo, por quê? Porque depois do ano 70 aconteceu uma coisa gigantesca na história dos judeus, que foi a destruição do templo. E se acontecesse depois da destruição do templo, essa carta que é endereçada para judeus convertidos ao cristianismo, certamente faria alguma referência à destruição do templo, ainda mais que o livro de Hebreus trata de questões relacionadas ao templo. Como não existe nenhuma referência à destruição do templo, entende-se que ela foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Ou seja, era a mesma coisa que alguém fosse contar a história de Nova York depois de 2011 e não falasse nada do atentado ali no World Trade Center. É impossível. Todas as referências à cidade de Nova York que não mencionam a queda das Torres Gêmeas foram escritos antes do 11 de setembro de 2001. Pois é óbvio que todos aqueles que escrevem acerca da história da cidade de Nova York fazem referência àquilo que aconteceu ali. Então essa carta ela foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo e, como disse, ela foi endereçada a judeus que se converteram ao cristianismo, que abandonaram o judaísmo e entraram para o cristianismo. E aí a gente deve lembrar que a fé cristã, ela teve início onde? Entre os judeus. A fé cristã, ela tem o seu berço lá em Jerusalém. E à medida que esses judeus iam se convertendo, a fé cristã ia se espalhando pelo mundo, e mais do que isso, esses judeus que se convertiam, eles eram perseguidos. Basta você ler o livro de Atos, que é um relato detalhado. O livro de Atos conta várias oposições, várias perseguições, mortes que foram sofridas por judeus que se converteram ao cristianismo. Leia lá o caso ou o assassinato de Estevão. Isso acontece. Então, o que é digno de nota e a gente precisa lembrar antes de ler a carta aos Hebreus é que a situação daqueles judeus que se convertiam ao cristianismo, gente, era
complicadíssima. Não era fácil. Vamos a alguns desses detalhes para vocês perceberem como que a situação dos judeus convertidos ao cristianismo naquele momento ali não era fácil. Primeiro detalhe, lembrem-se que os judeus, eles cresceram amando o templo de Jerusalém. Nós não conseguimos imaginar o que é o amor que os judeus tinham pelo templo. O que representava o templo para um judeu. Ali eram realizados os sacrifícios que permitiam a comunicação, a comunhão deles com Deus. Ali no templo existiam sacerdotes e levitas que ministravam de acordo com as orientações dadas por Moisés. Eles também tinham ali a Torá e as recomendações dos profetas acerca do culto e dos rituais do Antigo Testamento. Então, como que os cristãos judeus, eles deveriam, a partir da sua conversão, lidar com toda essa estrutura que foi condenada pelo cristianismo? Então preste atenção nisso. Eles vivem debaixo de uma estrutura milenar, de uma estrutura religiosa, em que existem sacrifícios, sacerdotes, o templo, e aí de repente eles se convertem ao cristianismo, e o cristianismo diz assim: abandonem tudo. E esse abandonar é um abandonar quando essa estrutura ainda estava em pleno funcionamento. Os sacrifícios continuavam, o templo continuava ali, o sacerdote continuava levando a oferta, a Torá continuava sendo lida ali como a única escritura. Então, ficava aquela incômoda sensação por parte desses cristãos judeus de que eles haviam perdido muita coisa. E agora não tinha sobrado quase nada. Eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais o sumo sacerdote, eles não tinham mais o lugar de culto, eles estavam perdendo a influência cultural devido à conversão ao cristianismo. Você ainda pode adicionar a esses fatos o fato de que eles eram considerados pelos outros hebreus como uma seita do judaísmo. Esses cristãos judeus, como eu disse semana passada, eles aceitavam na igreja deles gentios incircuncisos. Lembra que eu falei que um judeu, quando chegava em casa, ele se banhava todo, se lavava todo, por medo de lá na feira ter encostado num gentio. Porque se encostasse num gentio, ele ficava cerimonialmente impuro. Agora, esses judeus convertidos, eles não só aceitam os gentios, como eles aceitam gentios que não são circuncidados. Esses cristãos judeus, eles adoram a Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo que anos atrás foi morto numa cruz, que segundo o Velho Testamento dizia que era uma execução maldita. Eles adoravam a Jesus Cristo que foi preso como e no meio de bandidos. Eles adoravam a Jesus Cristo que foi acusado por todo o povo judeu de ser um blasfemador e de ser um sedicioso. Então, gente, perceba só, a situação desses judeus convertidos ao cristianismo não era fácil, não. Eles tinham a impressão de que tinham perdido as coisas mais importantes da sua vida. Eles não sabiam lidar corretamente, a partir da conversão ao cristianismo, com aquilo que eles tinham de mais valioso, que era a lei de Moisés.
Hoje em dia o pessoal tem problema. Nós que não somos judeus, não sabemos diferenciar muito as questões das leis de Moisés com... Imagina aqueles judeus. Eles estavam sendo acusados de serem uma seita. Em alguma medida isso era verdade, porque eles eram judeus que abandonaram o judaísmo e adotaram o cristianismo. Para os judeus o cristianismo era uma seita. Então você está numa seita adorando, defendendo uma heresia. E além disso tudo, eles estavam sendo perseguidos. Porque quando um judeu se convertia ao cristianismo, imediatamente ele perdia vários privilégios. Por exemplo, ele não tinha mais acesso à sinagoga, ele era banido das corporações comerciais, ou seja, os outros judeus evitavam fazer negócios com ele. Então, olha só. Um judeu que se convertesse ao cristianismo, ele tinha problemas culturais, religiosos, éticos, familiares e financeiros para resolver. Você acha que a situação desse pessoal aqui era fácil? E aí, diante desse contexto, o escritor aos Hebreus manda uma carta para eles. E envia essa carta para quê? Para responder algumas objeções que estavam sendo feitas acerca do cristianismo. Ele escreve essa carta para consolar essas pessoas que nutriam aquele sentimento de que haviam perdido muita coisa. E principalmente, o autor aos Hebreus, ele escreve essa carta para mostrar a superioridade da fé cristã. Ele vai mostrar do início ao fim que Jesus Cristo ele é superior aos anjos, Jesus Cristo é superior ao sacerdócio da tribo de Levi, Jesus Cristo é superior à dispensação da lei de Moisés, porque ele vai dizer, Jesus realizou um sacrifício definitivo. Então, é com esse entendimento dessas coisas que eu acabei de te dizer aqui, que a gente deve ler a carta aos Hebreus. Então vamos ler novamente aí o texto que eu li no início. Olha só o primeiro verso. Ele diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Mas nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo para aqueles judeus que estavam sendo perseguidos, que estavam com medo de adotar o cristianismo, ele diz assim, olha, a revelação de Deus, a revelação que Deus trouxe por intermédio de Jesus, é a revelação do seu próprio ser. Ele está dizendo, Jesus é a natureza do Deus encarnado, Ele é o Filho unigênito de Deus. Olha o que ele diz sobre Jesus aí, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória. É por isso que quem não entende, não conhece muito o Velho Testamento, não pode apreciar o que está escrito aqui em Hebreus. Por exemplo, quando o autor de Hebreus diz assim, ele é o resplendor da sua glória, falando de Jesus. Para o judeu, aonde que estava a glória de Deus? A glória de Deus, ela ficava lá no templo, e tão somente no templo. Você lê o livro de Levítico, você vai ver isso lá. A glória de Deus ficava espelhada ali entre os querubins no propiciatório. É o que mostra o livro de Levítico. Aí aparece o escritor aos Hebreus e diz, Jesus Cristo, Ele é o resplendor daquela glória lá de Deus. E ele diz mais, ele diz, Jesus é a representação exata do seu ser, ou seja, Jesus Cristo, ele expressa perfeitamente a natureza de Deus.
E olha que interessante o que ele diz aí no verso 3. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Como vocês sabem, eu estou cansado de dizer isso aqui, o sentido de purificação era algo muito importante na fé judaica. A fé judaica entendia que o homem, ele não pode comparecer diante de Deus sem que tenha feito a purificação dos seus pecados, razão pela qual existia toda aquela estrutura de sacrifícios de sangue através do sacerdote, para que os judeus se apresentassem diante de Deus limpos. Por isso que naquele grande templo existia o quê? Uma pia, um altar de bronze, existia lá o altar de ouro, existia o incenso, o candelabro, a mesa. No Santo dos Santos tinha aquela arca cuja tampa era chamada de propiciatório. Esses eram os móveis básicos do templo. Agora olha que interessante. No templo judeu não existiam assentos. Você pode imaginar um templo sem assento? O sacerdote ele ministrava de pé. A ausência de assentos era proposital, porque transmitia a ideia de coisas transitórias que precisavam estar constantemente sendo repetidas. Assento é um lugar que você fica ali e para. Ano após ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, e ali ele oferecia sacrifícios por ele mesmo e pelo povo. Agora olha que coisa extraordinária. O autor aos Hebreus diz que Jesus, foi isso que a gente leu aí? Depois de ter feito a purificação dos pecados, o que ele fez? Assentou-se à direita de Deus, da majestade nas alturas. O sentido de sacrifício e de purificação para os judeus era algo importantíssimo. E ali não existiam assentos, ou seja, esses sacrifícios precisavam ser constantemente repetidos. Aí o autor aos Hebreus diz, aparece Jesus, o resplendor da glória de Deus, tendo feito a purificação dos pecados, ele assentou-se, dizendo que com isso, o sacrifício que Jesus fez, ele é definitivo. O sacrifício que Cristo realizou não precisa ser repetido nunca mais. Ou seja, Jesus, ele está dizendo o quê? Jesus está querendo mostrar o quê para aqueles judeus? Jesus, ele é superior a tudo isso aí que vocês estão vendo. Outro detalhe importantíssimo desse verso aqui, 3, quando diz que Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Os judeus entendiam, até hoje entendem, que eles são os herdeiros das promessas de Deus a Davi. Por isso, o rei deles deveria ser alguém da linhagem de Davi, alguém que reinasse sobre eles a partir de Jerusalém. Por isso que quando Jesus está ali em cima do jumentinho, entrando em Jerusalém, o povo diz, Hosana ao que vem em nome de Davi, nome do Senhor, lá de Davi. Eles aclamam a Jesus como filho de Davi. Aí aparece o escritor aos Hebreus e diz que Jesus, além de cumprir todas aquelas prerrogativas, ele assentou-se. E assentou-se onde? No lugar mais alto do universo, à direita da majestade de Deus nas alturas. Então perceba
Você tem um grupo de pessoas convertidas ao cristianismo, vindas do judaísmo. Eles estão sofrendo perseguição, eles estão sendo acusados de heresia e de apostasia. A conversão deles acarretou problemas religiosos, éticos, financeiros e familiares. Diante de tudo isso, eles poderiam pensar em desistir, em abandonar a fé cristã. Aí aparece esse homem, inspirado por Deus, e lhes escreve essa carta dizendo o seguinte: não desistam, não troquem aquilo que é eterno por aquilo que é transitório, não se deixem persuadir pela perseguição. E aí qual foi o principal argumento utilizado por ele para convencer essas pessoas a permanecerem firmes? A superioridade de Cristo. Como nós lemos, olha aí o que ele diz, versos 4, 5 e 6, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: tu és meu filho amado, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Gente, os anjos, eles eram importantíssimos para o povo judeu. Quem que entregou as tábuas da lei para Moisés? Anjos. Os ministros de Deus, aqueles que trouxeram as tábuas até Moisés, foram os anjos. Essas criaturas de Deus, elas tinham um grande respeito do povo judeu. Aí aparece o autor aos Hebreus e diz assim: Jesus, ele é muito superior aos anjos. Na verdade, essas criaturas que têm o respeito do povo judeu, elas se dobram em adoração e em respeito a Jesus. Esse que vocês estão sendo tentados a abandonar, ele possui uma autoridade e um nome superior aos anjos. Então, qual é o argumento utilizado pelo autor dessa carta para manter dentro do cristianismo essas pessoas? A superioridade de Cristo. Não só esse é o principal argumento. Existe um outro argumento que ele vai utilizar. O segundo argumento utilizado por ele para mostrar que Cristo é superior é mostrar para aquelas pessoas que somente por causa de Cristo é possível ao homem entrar no descanso de Deus. Vamos lá. Acabei de falar há pouco. Para entender a carta aos Hebreus, tem que saber da história do Velho Testamento. Porque o autor aos Hebreus vai escrever para um povo que está sendo tentado a abandonar muitas práticas do Velho Testamento. E aí então como ele deseja mostrar a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo, ele vai lembrar vários fatos ou várias coisas que aconteceram lá no Velho Testamento. E nesse caso aqui ele lembra o seguinte: que por causa da desobediência e da falta de fé, os israelitas que saíram do Egito, eles deixaram de entrar na terra prometida. Por causa de desobediência e de falta de fé, os israelitas que saíram do Egito deixaram de entrar no descanso. Uma geração inteira morreu no deserto. E aí, tendo como base esse acontecimento, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 3, ele vai dizer assim, os judeus cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo, podem entrar no descanso de Deus, desde que submetam-se a esse novo mediador que é Cristo. E assim, ele vai dizer, aquilo que Israel não conseguiu, vocês, através de Jesus, podem conseguir.
É o argumento dele no capítulo 3, para mostrar a superioridade de Cristo. Aí ele entra no capítulo 4, continua falando da superioridade de Cristo. E como que ele vai mostrar a superioridade de Cristo no capítulo 4? Ele fala da